Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 19 de julho de 2026. Estamos no 16 grau, domingo do tempo comum. E nesta manhã, o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje olhando para a sua própria vida e se perguntando por que, mesmo tentando fazer o bem, ainda existem tantas coisas que parecem dar errado. Talvez você esteja cansado de plantar amor e colher indiferença, de oferecer paciência e receber palavras duras, de tentar manter a família unida enquanto percebe conflitos crescendo dentro da própria casa. Talvez ontem à noite você tenha se deitado pensando em uma situação que não consegue resolver, uma pessoa que mudou, um filho que tomou um caminho diferente daquele que você sonhou, uma amizade que se perdeu, uma injustiça que você não consegue entender. Talvez você olhe para dentro de si e também encontre uma mistura difícil de explicar: fé e medo, esperança e cansaço, vontade de seguir em frente e desejo de simplesmente parar. E talvez a pergunta escondida no seu coração seja esta: Senhor, se eu estou tentando fazer o que é certo, por que ainda existe tanto joio no meio daquilo que eu plantei com tanto amor? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê, Deus conhece o terreno do seu coração. Ele conhece cada semente que você plantou em silêncio. Ele viu cada vez que você escolheu perdoar quando poderia ter respondido com raiva. Ele sabe das lágrimas que ninguém percebeu e das batalhas que você enfrentou sem contar para ninguém. Deus não se esqueceu de você. E aquilo que hoje parece confuso aos seus olhos não está fora das mãos do Senhor. Se você recebe esta palavra, escreva nos comentários como uma oração: Senhor, eu confio no teu tempo. Escreva com fé. Faça dessa frase a sua entrega nesta manhã. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que este domingo siga seu curso, antes que meus pensamentos se encham de preocupações e antes que as inquietações ocupem o meu coração, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Eu te entrego este domingo que começa. Entrego a minha casa, a minha família, as pessoas que vou encontrar, as conversas que terei, as decisões que talvez precise tomar. Entrego aquilo que eu mostro e aquilo que eu escondo, aquilo que eu falo e aquilo que eu engulo em silêncio, aquilo que eu enfrento com coragem e aquilo que eu ainda tenho medo de enfrentar. Coloco diante de Ti as minhas preocupações, os meus pensamentos, as perguntas que ainda não têm resposta e as situações que eu gostaria de resolver imediatamente, mas que não dependem somente de mim. Senhor, recebe também aquilo que ninguém vê. Recebe o meu cansaço, recebe a minha ansiedade pelo futuro, recebe a dor que eu tento disfarçar quando alguém pergunta se está tudo bem. Recebe aquela preocupação que volta quando a casa fica em silêncio. E ensina-me, Senhor, a não querer arrancar antes da hora aquilo que somente a Tua sabedoria pode separar. Ensina-me a confiar no Teu tempo, porque é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43, nos apresenta palavras muito fortes de Jesus. Jesus fala de um homem que semeou boa semente em seu campo, mas durante a noite veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando tudo começou a crescer, os empregados perceberam o que havia acontecido e perguntaram se deveriam arrancar imediatamente o joio. Mas o dono do campo respondeu que não, para que ao arrancar o joio não arrancassem também o trigo. E então veio a orientação: deixai crescer um e outro até a colheita. Que palavra profunda para esta manhã. Talvez existam coisas na sua vida que você gostaria de resolver hoje. Talvez existam respostas que você queira receber agora. Talvez você esteja tentando arrancar rapidamente uma dor, uma dúvida ou uma situação que Deus ainda está conduzindo. Mas nesta manhã Jesus nos convida a confiar. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.
Nem tudo aquilo que parece perdido está perdido. O trigo continua crescendo mesmo quando o joio está por perto. E Deus sabe reconhecer cada semente boa que está crescendo dentro de você. Você percebe o que Jesus está dizendo para nós nesta manhã? Ele não está falando com pessoas que vivem uma vida perfeita, sem conflitos, sem dúvidas e sem dificuldades. Jesus está falando com gente que olha para o próprio campo e muitas vezes não entende o que está acontecendo. Gente que plantou amor, mas viu nascer distância. Gente que ofereceu confiança, mas recebeu decepção. Gente que ensinou bons caminhos aos filhos, mas hoje sofre porque eles fizeram escolhas diferentes. Gente que rezou durante anos por uma situação e ainda espera uma resposta. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e queremos resolver tudo imediatamente? Quantas vezes queremos arrancar aquilo que nos incomoda, sem perceber que na pressa podemos ferir também aquilo que Deus está fazendo crescer? Talvez hoje você esteja olhando apenas para o joio, para aquilo que deu errado, para aquela pessoa que te decepcionou, para aquela porta que se fechou, para aquele problema dentro da sua família, para aquela oração que parece ainda não ter sido respondida. Mas Jesus nos ensina algo precioso. Enquanto você vê o joio, Deus também vê o trigo. Enquanto você percebe aquilo que precisa mudar, Deus contempla aquilo que já está crescendo. Existe trigo crescendo dentro de você. Existe fé crescendo mesmo no meio das dúvidas. Existe esperança sobrevivendo mesmo depois de tantas decepções. Existe uma força que você talvez nem perceba, mas que fez você chegar até esta manhã. Senhor, cura em mim essa necessidade de querer controlar tudo. Cura minha pressa. Toca a ferida que me faz acreditar que tudo precisa acontecer no meu tempo. Toca, Senhor, aquilo que ainda dói quando eu me lembro. Aquela palavra que ficou marcada. Aquela rejeição que eu ainda carrego. Aquela injustiça que nunca foi esclarecida. Toca o lugar onde eu já não consigo tocar sozinho. Ensina-me a confiar quando eu não vejo respostas. Ensina-me a esperar sem perder a fé. Ensina-me a cuidar do trigo em vez de passar todos os dias olhando apenas para o joio. Senhor, dá-me sabedoria para reconhecer aquilo que depende de mim e humildade para entregar aquilo que somente Tu podes resolver. Que eu não destrua pela ansiedade aquilo que Tu estás fazendo crescer lentamente. Que eu não abandone uma caminhada apenas porque ainda não vejo a colheita. Que eu saiba esperar o Teu tempo. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Visita cada família que está rezando conosco nesta manhã. Existem pais que acordam preocupados com os filhos. Pais que trabalham muito, que chegam cansados em casa e mesmo assim continuam tentando oferecer o melhor. Existem mães que choram escondidas no banheiro para que ninguém perceba. Mães que carregam preocupações com os filhos, com as contas, com a saúde da família e ainda encontram forças para perguntar a todos se está tudo bem. Existem casais que moram na mesma casa, mas quase não conseguem mais conversar. Dividem a mesa, o quarto, as responsabilidades, mas sentem que alguma coisa se perdeu pelo caminho. Existem filhos que gostariam de abraçar os pais e pedir perdão, mas não sabem como começar. Existem famílias divididas por uma palavra dita no momento errado, irmãos que não se falam, pais e filhos afastados, parentes que antes se reuniam aos domingos e hoje carregam mágoas antigas. Senhor, entra nessas casas. Onde existe orgulho, coloca humildade. Onde existe silêncio que machuca, abre caminhos para o diálogo. Onde existe ressentimento, começa um processo de perdão. Onde existe distância, prepara o reencontro. Mas faz tudo segundo a Tua sabedoria e no Teu tempo. Pensa, Senhor, naquela pessoa que agora está preparando o café da manhã e tentando esconder a preocupação para não deixar a família triste. Pensa naquela mãe que olha para o celular esperando uma mensagem do filho que mora longe e quase nunca liga. Pensa naquele pai sentado sozinho, lembrando do tempo em que a casa era cheia e os filhos estavam todos por perto. Pensa naquele casal que ontem dormiu virado cada um para um lado depois de uma discussão e que hoje precisa encontrar coragem para dizer: vamos conversar?
Pensa, Senhor, naquele filho que sente saudade de casa, mas o orgulho ainda não permitiu que ele voltasse. Naquela avó que reza todos os dias diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora e pronuncia, um por um, o nome dos filhos e dos netos. Naquela família que se sentará hoje à mesa com uma cadeira vazia e sentirá profundamente a ausência de alguém. Senhor, visita cada uma dessas histórias. Tu conheces o trigo e conheces o joio dentro de cada casa. Dá-nos paciência para não desistirmos uns dos outros. Ensina-nos a corrigir sem destruir, a esperar sem abandonar, a perdoar sem guardar uma lista das feridas antigas. E quando não soubermos mais o que fazer, lembra-nos desta palavra: o trigo ainda está crescendo, mesmo quando não conseguimos perceber, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando o campo da nossa família parece tomado por dificuldades, tu continuas trabalhando, Senhor, e nós escolhemos confiar no teu tempo. Senhor, nesta manhã eu quero colocar diante de ti os nossos filhos, os adolescentes e os jovens. Tu conheces cada um deles pelo nome, conheces aquele filho que cresceu dentro da igreja, que aprendeu a rezar, que acompanhava a família na missa, mas que hoje está distante de ti. Pensa, Senhor, naquela mãe que todas as noites pergunta onde o filho está e só consegue dormir quando escuta a chave girando na porta. Pensa naquele pai que não sabe mais como conversar com o próprio filho sem que a conversa termine em discussão. Olha para os jovens que estão perdidos, envolvidos com drogas, álcool, más companhias ou caminhos que podem destruir seus sonhos. Olha para aqueles que parecem felizes diante dos amigos e nas redes sociais, mas quando fecham a porta do quarto, sentem um vazio que ninguém conhece. Senhor, protege os nossos jovens. Coloca pessoas boas em seus caminhos. Quando eles não quiserem ouvir a voz dos pais, envia alguém que possa dizer a palavra certa. Quando estiverem longe de casa, sê tu a presença que os acompanha. E quando estiverem longe de ti, Senhor, não deixes de procurá-los. Que nenhuma família desista de rezar, porque o trigo pode estar crescendo onde os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Senhor, eu te apresento agora a todos os enfermos. Visita aquele que está num leito de hospital esperando o resultado de um exame. Visita quem acordou hoje sentindo dor, aquele que precisa tomar remédios todos os dias, aquele que recebeu um diagnóstico difícil e ainda está tentando compreender como sua vida mudou tão rapidamente. Pensa, Senhor, naquele idoso que sente falta da saúde e da independência que tinha antes. Naquela pessoa que enfrenta uma doença silenciosa e sorri para não preocupar a família. E olha também para quem cuida, para o filho que acompanha a mãe em cada consulta, para a esposa que passa noites ao lado do marido doente, para aquele cuidador que está cansado, mas continua porque ama. Dá-lhes força, paciência e descanso. Abençoa os médicos, enfermeiros e todos os profissionais que dedicam suas mãos ao cuidado da vida. Senhor, eu coloco diante de ti também o trabalho e o pão de cada dia. Tu sabes quantas pessoas começaram esta manhã preocupadas com os boletos que estão chegando. Quantas famílias fazem contas para saber se o dinheiro será suficiente para pagar o aluguel, comprar o remédio e colocar comida na mesa. Olha para quem está desempregado e envia uma oportunidade. Olha para quem trabalha de domingo a domingo para sustentar a família. Abençoa aquele pequeno comércio que luta para permanecer aberto. Abençoa quem sai cedo de casa, pega ônibus lotado e enfrenta horas de trabalho para garantir o pão de cada dia. Senhor, abre portas honestas, dá-nos trabalho digno, dá-nos sabedoria para administrar aquilo que temos. E não permitas que a preocupação com o amanhã roube completamente a nossa paz de hoje. Que saibamos fazer a nossa parte e confiar que tu continuas cuidando do campo. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos pedindo o pão de cada dia e que a Tua vontade seja feita, nós queremos renovar nossa confiança. Quando não entendermos o que cresce no campo da nossa vida, ajuda-nos a não perder a esperança. Quando o joio parecer maior do que o trigo, lembra-nos de que Tu conheces cada semente. Nós não vemos tudo, nós não compreendemos tudo, mas confiamos que Tu continuas trabalhando. E hoje escolhemos esperar no Teu tempo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada cômodo, cada parede, cada pessoa que mora com você. Que o Senhor abençoe a porta por onde você entra e sai todos os dias. Que abençoe a mesa onde sua família se reúne, o quarto onde você descansa e também aquele lugar onde tantas vezes você se recolhe em silêncio para chorar e rezar. Que a paz de Deus permaneça nesta casa. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este domingo só pedindo. Eu quero também Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque hoje eu pude abrir os olhos mais uma vez. Obrigado pelo café simples sobre a mesa, pelo pão que alimenta, pela água que mata a sede. Obrigado pela pessoa que perguntou se eu estava bem. Obrigado pela mensagem que chegou na hora certa. Obrigado pelo abraço que recebi. Obrigado pela cama onde pude descansar e pelo teto que me protegeu durante a noite. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas que tantas vezes passam despercebidas. Mesmo que nem tudo esteja como eu gostaria, ainda existem motivos para agradecer. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas falhas, meus medos, minhas incertezas. Recebe aquilo que consegui resolver e aquilo que ainda permanece sem resposta. Não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Eu Te entrego tudo. E neste domingo eu me coloco também sob a proteção e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Mãe Aparecida, olha pelas nossas famílias, cobre com Teu manto aqueles que estão sofrendo, intercede pelas mães preocupadas, pelos pais cansados, pelos filhos distantes, pelos enfermos e por todos aqueles que hoje precisam reencontrar a esperança. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora eu quero te convidar a algo especial. Feche os olhos se puder, respire fundo. Por alguns instantes, esqueça tudo aquilo que está ao seu redor. Imagine Jesus sentado diante de você. Ele olha nos seus olhos, Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua história. Ele sabe exatamente aquilo que você não conseguiu contar para ninguém. Jesus conhece o campo da sua vida. Ele vê o trigo, Ele vê também o joio, mas o olhar dele não é um olhar de condenação, é um olhar de amor. Agora imagine Jesus dizendo suavemente ao seu coração: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu sei o que você carrega, não tenha pressa, eu não te abandonei. Fique nesse silêncio por um instante. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas. Conte a Ele aquilo que está pesando. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas ficar em silêncio, fique. Deus entende o silêncio. Ele conhece até mesmo a oração que você não consegue transformar em palavras. E agora no seu coração repita comigo: Deus conhece o meu caminho. Deus conduz o meu tempo. Deus cuida de mim. Guarde esta palavra para o seu dia. Não julgue a sua história apenas pelo que você consegue enxergar hoje. O Evangelho nos lembra que o trigo e o joio crescem juntos por um tempo, mas Deus conhece profundamente aquilo que existe em cada coração. Por isso, não desista do bem porque encontrou dificuldades. Não abandone a sua fé porque ainda não recebeu uma resposta. Não pense que tudo está perdido apenas porque o campo parece confuso. Continue semeando, continue amando, continue rezando, continue fazendo bem. Deus conhece a hora da colheita. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no Teu tempo.
Escreva como uma oração, como uma entrega, como uma decisão de fé para este domingo. E se você lembrar de alguém que está cansado de esperar, alguém que está enfrentando problemas na família ou que precisa recuperar a esperança, envie esta oração para essa pessoa. Porque às vezes uma palavra de fé recebida no momento certo pode sustentar um coração durante um dia inteiro. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs, que você nunca se esqueça, mesmo quando seus olhos enxergam apenas dificuldades, Deus continua vendo as sementes boas que estão crescendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, proteja sua família, fortaleça a sua fé e conduza cada passo deste novo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, não tenha pressa de julgar o campo da sua vida. Deus ainda está cuidando daquilo que está crescendo. Evangelizar é preciso,